perguntas do curso. Perfeito. Vamos começar com a pergunta que, assim, a gente até vê como uma pergunta mais básica, mas é aquela explicação para todo mundo se inteirar. O que é bioflocos? O que são bioflocos? Excelente, excelente. Vamos começar. Eu costumo falar que o biofloco é a unidade produtiva da tecnologia bioflocos, porque a gente conhece a tecnologia bioflocos, né? Então, o que é o biofloco? É a unidade produtiva da tecnologia. Então, vamos lá. E essa que seria essa unidade produtiva? O que seria melhor? A tecnologia de bioflocos. Assim, faz de conta que os bioflocos são micro-organismos que estão colonizados no substrato que pode estar flutuando no tanque, pode ser artificial ou natural, pode estar na parede ou pode estar pegado no fundo dos tanques de cultivo, né? Esses micro-organismos são diversas origens, podem ser bactérias, fungos, fitoplâncton, zooplâncton, são vários organismos pegados nesse substrato. E a tecnologia bioflocos é o que eu preciso para esses organismos estarem vivos e ativos. Então, em grandes rasgos, isso seria o bioflocos e a tecnologia, né? Porque as pessoas confundem muito uma coisa e outra. Uma vez passaram na minha fazenda e tocaram lá. Vocês vendem bioflocos? E eu, opa, vem aqui que eu vou ensinar para você o que é o bioflocos. Eu dei essa mesma explicação, né? O biofloco não é uma coisa que você vende num copo. Pode vender. Isso é outro tema. O bioflocos é uma tecnologia. Você não leva só o vaso com os micro-organismos, você leva todo o know-how. Mas para entender o know-how, toda essa técnica, você tem que entender o que é o floco microbiano, ou bioflocos, né? Que, repetindo, são micro-organismos que estão aderidos a substratos naturais ou artificiais, que podem estar flutuando no tanque, podem estar nas paredes e fundos, formados por bactérias, fungos, fitoplâncton, zooplâncton, coloides da água, etc. E a tecnologia é o que eu preciso para esses micro-organismos estarem vivos e ativos, né? E durante aqui a conversa eu vou falando quais são esses processos para o biofloco estar vivo e ativo, mas basicamente é isso. A tecnologia, né, bioflocos, a gente, até no nosso meio, a gente acha que é uma tecnologia que é muito nova, mas na verdade ela já vem sendo aprimorada, né? Ela hoje, com esse formato bioflocos, né, que a gente conhece, ela realmente assim, passou por várias inovações, melhoras, consolidação de alguns processos, né? Eu me recordo que quando eu estava na graduação, eu participei de um projeto que, inclusive, foi um projeto que eu utilizei para minha monografia, né? Que era heterotrófico, chamava, mas a gente já começava a ter as alterações dos balanços entre carbono e nitrogênio, né? Tudo isso que a gente vê no bioflux. Então, já há um tempinho atrás, a gente foi trabalhando isso e, mais recentemente, também a gente chegou nessa tecnologia que é super importante, é muito nova e a gente tem muita coisa aqui para conversar, né? A gente vai conhecer a importância econômica, a importância ambiental, né, de se trabalhar com bioflocos. Então, é muito bom ter você aqui para poder explicar isso para a gente. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Paulinho e Adriana, que é exatamente isso, né? Como a coisa aqui no Brasil é um pouco nova ainda, né? É muito salutar, né? A gente está aqui com a Adriana para que ela dê dessas explicações, né? Essas explanações para a gente. E, como sempre, né? Fazendo aqui às vezes, do chato da história, né? Tem que ter cuidado, tem muita gente por aí que vende um pacotezinho dizendo que é bioflocos, certo?
né? Tu falasse, Adriano, eu lembrei logo, né? Que eu já fui prestar consultoria, certo? Cheguei no cliente e o camarada, coitado, tava 4 meses com a tilápia na água, a tilápia entrou com... As tilápias entraram com 1 grama, depois de 4 meses na água, estavam com 100 gramas ainda. Né? E, teoricamente, era bioflocos, né? Assim, tem muita gente que vende essa tecnologia como uma coisa muito fácil de se fazer, uma coisa que o produtor pode fazer sem acompanhamento técnico nenhum, quando na verdade não é, né? Tem todo um estudo, um acompanhamento a ser feito, porque é um tipo de cultivo que requer um finesse técnico muito grande. Exatamente. Assim, e já que a gente já tocou em alguns temas importantes, e o que a gente precisa para manter os flocos vivos e ativos? O que é a tecnologia? Para manter esses flocos vivos e ativos, colegas, pois é o que você comentou agora, vocês comentaram agora sobre, o Paulo comentou sobre a relação de carbono e nitrogênio, né, que é um tema fundamental dentro da tecnologia de bioflocos, né? Afinal de contas, os micro-organismos aqui, eles têm um papel tão importante quanto, no caso aqui, a tilápia, né? Para eles manterem-se vivos e ativos, necessitam, eu falo aqui no México, botana, necessitam, botana seria, no Brasil, como se chama quando você vai no boteco e come petisco, não? Isso é um petisco, não é? Necessita alimentação, os micro-organismos são vivos. Bom e velho tira-gosto. Precisa, e nem só de haver uma comida típica no Brasil, nem só de feijoada vive o brasileiro, também precisa de uma farinha, ou de repente, o que mais a gente come aí no Brasil? Um pastel, estou falando só coisa de engordar, né? Enfim, eu faço sempre esse trocadilho, porque aqui no México eu falo nem só de tortilha e Coca-Cola vive o mexicano, né? Também precisa de outras coisas. Então, é importante que os micro-organismos, eles tenham na dieta, né? E a parte da dieta deles, entre outros, é carbono e nitrogênio, e eles precisam balancear essa dieta. Então, como todos os dias a gente coloca alimento que, afinal de contas, terminando o processo, ele vai ser nitrogênio, a gente tem que balancear com carbono, que é uma fonte de açúcar. Então, para a tecnologia funcionar bem e ter certos organismos aí que nos vão ajudar a melhorar a qualidade de água, eu preciso de uma relação de carbono-nitrogênio para que esses organismos estejam vivos e ativos. A gente não falou a importância do biofloco, só falei o que era, mas o biofloco, ele é interessante porque é uma técnica onde eu vou produzir mais, esses micro-organismos vão me ajudar a manter uma boa qualidade de água, onde eu tenho uma boa qualidade de água, eu posso produzir mais organismos, eles podem chegar no tempo da despesca antes, eu posso economizar com alimento, porque esses micro-organismos têm uma composição proteica, lipídica, tem vitaminas, minerais, elementos traças, então eles me ajudam com a nutrição, me ajudam com o tema de fazer pouca troca de água, porque se eu tenho uma qualidade de água boa, eu não necessito trocar água, o mínimo, e o tema da biossegurança também, que esses micro-organismos possuem em suas membranas algumas substâncias que ativam o sistema imune de muitos organismos. Então, ao cuidar desses micro-organismos, automaticamente eu estou trazendo vantagens para o meu cultivo, né? E esses organismos, não, que eu comentava no início, que formam o floco, eles necessitam alimentação, necessitam oxigênio, todo o tempo, 24 horas, 7 dias da semana, 24/7. Como eu não troco a água, eu preciso tirar os sólidos de alguma maneira, então eu tenho que ter um controle dos sólidos da água. E eu preciso de pessoas altamente capacitadas para poder que conheçam a dinâmica desses micro-organismos através das amostras que são mais frequentes que um sistema tradicional. Essa pessoa responsável por esse cultivo deve saber tomar decisões rápidas a partir da leitura de todas essas amostras microbiológicas do animal, do sistema, porque como esses organismos estão flutuando na água, como eu comentei, pegados de parede, fundo ou em substratos, eu preciso ter um sistema de aeração altamente eficiente para manter não só a oxigenação, mas também
um movimento dos sólidos para não sedimentar no fundo. Então, aqui entra temas de engenharia, microbiologia, biologia, qualidade de água. Então, todos esses elementos juntos se é necessário uma pessoa que tenha uma capacidade técnica. Não tem que ser todos. Eu já ensinei o biofloco para pessoas analfabetas. Aprenderam bem, analfabetas real, que não sabiam ler e escrever, nada. E trabalhavam muito bem. Nada mais do que a pessoa líder, essa pessoa ela deve buscar um esquema onde você tenha tudo em tabelas, tudo assim muito mastigadinho e fácil. E eu sou a prova real que isso pode ser feito. Eu tenho vários clientes onde os trabalhadores são pessoas que não têm um nível de estudo elevado, mas o diretor ou o coordenador sim tem, e os demais, toda a equipe, não necessariamente tem que ter níveis elevados de estudo, mas tem que ter o feeling, deve ser saber manejar a aquacultura e ter muita vontade, porque aprender o biofloco é para todos. Todos podem aprender, mas a pessoa que vai ensinar deve ter didática, deve conhecer e saber explicar de uma maneira simples o processo, porque à primeira vista parece difícil, né? Mas depois ela vai se tornando algo fácil. É manter os micro-organismos vivos e ativos através desses processos que eu acabo de explicar. Assim de fácil se escuta e assim de fácil é. Mas deve ter essa pessoa aí na fazenda para guiar todos os demais. Deve ter, é importante. Isso aí é super importante, né? Eu até